Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Nós trabalhamos com chineses, japoneses, coreanos e também judeus. Se você nunca esteve comigo, então seja bem-vindo. E aqueles que já estão nos acompanhando, orem por nós, para que aquilo que vamos fazer seja relevante e a gente possa atravessar fronteiras, não aqui só do Brasil. Eu tenho pessoas hoje que nos assistem em Moçambique, que nos assistem em vários países. Então, se vocês puderem orar, interceder por nós, seria muito bom, ok? Nós vamos estar dando continuidade a 1 João, a série de 1 João, hoje capítulo 2, 17 em diante, e nós vamos estar trazendo futuramente entrevistados, pessoas realmente que a gente sabe que tem uma vida diferente e que realmente coisas que escreveu, coisas que tem feito, tem causado impacto. Um deles é o Edson Naves, tá? Esse livro é um livro Escatologia e a Vida em Santidade. Esse é um servo de Deus, ele é lá de São José dos Campos e nós vamos estar programando uma data para ele estar conosco. Então, olha, quando nós trouxermos o Edson, vocês vão ver realmente algo diferente. Eu vou estar trazendo aqui também o Pierre. E ele vai estar falando sobre Daniel, tá? Eu estou falando sobre Daniel nas minhas lives nos sábados. Só para vocês, quem ainda não me conhece, todo sábado nós temos às 18h30, estamos tratando de Daniel, escatologia em Daniel. Nas quartas, nós sempre pegamos assim um tema diferente, ok? Sempre termina uma série curta tal e começamos uma outra. Então, esse estudo de escatologia e a vida em santidade, realmente eu tenho certeza que quando eu trouxer o Edson aqui, vocês vão falar, puxa vida, por que eu não estudei escatologia antes? Tá bem? Ok. Dona Graça, minha esposa amada, como é que você está? Teria alguma experiência que pudesse compartilhar com a gente antes da gente começar o estudo? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Passamos uma semana boa na presença do Senhor. Uhum. E estamos aqui mais uma vez, né? Falando da palavra de Deus, é o que mais agrada o nosso coração, é estar falando do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E experiência, você disse e havia comentado antes que teve uma experiência recente que você gostaria de compartilhar? Então, assim, coincidentemente, que não existe coincidência para Deus, mas eu estava lá embaixo lavando roupa, porque Lá tinha embaixo que você diz na minha lá na casa. lavanderia, tá? E aí uma pessoa liga para você, né, dizendo que ela queria vir para São Paulo, que ela está com câncer, ela está com câncer na cabeça e ela havia operado, mas voltou e agora está muito agressiva, inclusive ela está sangrando já pelo nariz e ela vai fazer químio e radioterapia. Aí você falou tudo com ela e tal, e orou por ela. Aí você passou para mim. Aí, coincidentemente, há uns 32 anos atrás, eu tive um câncer também, de intestino, né? Era um tumor maligno, muito grande. E então, mas assim, eu estava em paz, completamente em paz com relação a tudo isso. E eu fui internada para fazer alguns exames para a operação. E de repente nós oramos, né? E Deus realmente me curou. Eu estava muito magra, já estava perdendo sangue. Não precisou nem fazer operação, né? Nada, inclusive no dia seguinte eu ia fazer a colonoscopia e o médico perguntou para mim, né, se queria tomar um remédio para dormir. Eu falei, não, eu quero ficar acordada, quero ver tudo que está dentro de mim. E foi tão interessante assim, eu pude ver com os meus próprios olhos, né, o que Deus tinha feito em mim, porque o meu intestino estava como de bebê. Eu estava compartilhando com ela e falei para ela, o que está ocorrendo na sua vida, né? Falei, normalmente o câncer, ele acaba cometendo pessoas que têm muita raiz de amargura, ódio no seu coração, tem algum pecado, né, na sua vida.
frustrações, tristezas, né? Mas todos nós temos, mas ela não pode durar mais do que 3 dias, né? E perdas mais de 3 anos, que aí começa a ser problemas. Só sobre a vossa ira, né? E nem desde lugar ao diabo. E falei para ela, eu faço aconselhamento bíblico, né? E Deus tem, né, assim... agido. Curado muitas pessoas, né, das suas emoções. E aí falei para ela, o que você faz? Ela falou, ela é enfermeira, ela é da ambulância, e ela fica catando as pessoas na rua com problemas. E depois ela toma conta de uma senhora de 92 anos. Eu falei, qual é o tempo que você tem para você? E para a família? Para a família? Ela falou, nenhum. Eu não tenho tempo. Eu falei, mas agora, Deus colocou você agora de cadeirinha para você se cuidar. Então, você não se cuidou. Você só cuidou das pessoas. Aí ela pegou e falou, é isso mesmo, olha, eu estou agora, vou ter que parar na marra, né? Uhum. E ela falou, meu Deus, assim, Deus colocou você na minha vida. Mas ela ficou tão alegre. Foi tão lindo, né? Eu perguntei para ela se ela era cristã. Ela falou, eu frequento uma igreja há muito tempo. Mas assim, não tenho tempo também. Muitas pessoas confundem frequentar uma igreja com ser cristão. Aí eu perguntei para ela se ela havia feito uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração. Ela falou, não. Eu falei, então, quer fazer isso agora? Ela falou, agora. E ela orou aceitando Jesus, foi lindo. Que bênção. Tão lindo, tudo, né, que Deus fez ali, assim, eu fiquei tão alegre também, né, de poder ajudar uma pessoa que entrou na minha vida. Amém. Eu estou mandando lives para ela, né? Conhecê-la, ela é do Rio Grande do Sul, né, ela está vindo para São Paulo para fazer um tratamento mais severo. Então, eu falei para ela, vamos estar orando, inclusive hoje eu já orei por ela, né, ela chama Laura, se alguém se lembrar, ore por ela. Uma pessoa maravilhosa. Né? Então, foi muito bom, assim, o que muito Deus... Bom. Eu fiquei alegre o dia todo por isso. Foi muito bom. Muito bom. E você, meu jovem? Essas semanas atrás eu estava um pouquinho assim, na saúde não estava tão bem, né? Mas graças a Deus, agora estou melhor, estou bem, né? E... Você estava lutando com pedras nos rins. Exatamente. E eu orei bastante a Deus para que não tenha nenhuma intervenção assim, cirúrgica, etc. Né? E graças a Deus, Deus me ouviu, né? Então, expeliu, né? Pelo menos. Melhor. E o seu trabalho, como é que está? Que novidades? Então, eu estou fazendo mais cursos, né, de aprimoramento. E vamos estar aplicando. Né? Aplicando o quê? Esse curso de quê? Para o quê? Você faz o quê na vida? Então, tem gente que não te conhece, não. Então, eu trabalho com anúncios, né? Anúncios online. Então, a gente está fazendo um curso de aprimoramento, principalmente na parte de atendimento para abrir novos clientes, né? Então, nós estamos nesse processo aí de aprendizagem, né? Então, a gente está com um cliente em Minas Gerais, mas a gente precisa abrir mais clientes, né? Então, a gente está nesse processo aí. E se alguém quiser entrar em contato com você? Tem o meu site, que é o mktultra.com.br. Fala devagar, desse jeito ninguém vai anotar. mktultra.com.br. E tem também o meu telefone, que é o 11 94723 1984. E eu também tenho um canal também no YouTube, que é o Concílios e Palavra, né, onde ali a gente estuda também a Palavra de Deus. Que penso. Muito bom, muito bom. Nós vamos abrir então lá em 1 João capítulo 2. É uma passagem bem interessante. Aliás, hoje eu gostaria de ao vivo dizer que realmente nós temos uma pessoa aqui muito joia, muito importante, que é o Caio, que completa mais um ano de aniversário. Parabéns, Caio, que Deus o abençoe. Amém. E um desses dias eu vou estar trazendo você aqui para contar o que a palavra de Deus está fazendo com você. Como você era, o que mudou, o que aconteceu. Então, se prepara porque nós vamos programar você aí. Muito bem, 1 João nós já lemos capítulo 1, capítulo 2 até o versículo 17, que nós vamos repetir. E o que nós já vimos? Bem, nós já vimos muitas coisas
Principalmente aquele que fala que está tendo comunhão com Deus e anda nas trevas, ele é chamado de mentiroso. Não é? Vimos que não existe ninguém que tenha se convertido que não peque. A diferença é que o pecado, como nós vamos ver depois no capítulo 3, teria que ser um tropeção e não uma constante. Ou seja, se diz, eu me converti, aceitei Jesus e continua na mesma vida, sem mudança nenhuma, então, na verdade, ele é apenas um mero religioso, não é? Vimos, então, como restaurar-se, eventualmente, você como cristão saiu fora dos trilhos, então 1 João 9 diz. E nós já estudamos que o Senhor, para aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados e convidaram Jesus para ser Senhor e Salvador, todos os pecados, passados, presentes e os que vão acontecer, foram completamente limpos, perdoados. Deus nos vê em Cristo. Acontece que quando você, depois de convertido, você continua andando, muitas vezes peca, e você não se arrepende, você quebra a comunhão com Deus. Por isso entra 1 João 9. Então você confessa o seu pecado, se arrepende e se apropria do perdão que o Senhor já deu com respeito àquilo. Tem uma coisa muito interessante que a pessoa pensa que quando ela peca, ela só peca com relação a outra pessoa, mas ela peca contra Deus. Principalmente contra Deus. Porque tem um livro que eu li muito interessante. A criança pergunta para o pastor, por que é pecado mentir? Porque é pecado, a Bíblia fala que é pecado. Aí pergunta para a mãe, por que é pecado mentir? Porque o pastor falou, né? Aí esse autor, muito bom esse autor, ele falou assim, o pecado é sempre contra Deus. Em primeiro lugar, quando nós pecamos contra Deus, porque Ele é santo, puro. E quando Deus é a verdade. Então, né? Quando eu minto... Então ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Né? Então nós é temos um mentira, padrão, né? Que é Deus. Né? Então é muito importante nós sabermos que quando nós pecamos, primeiramente, nós ofendemos o coração de Deus. Certo. Então, eu tenho até um testemunho com relação a isso, mas eu vou contar depois, porque eu já contei um testemunho hoje, né? Então vai ficar muito grande. Então, é muito importante, primeiramente, você acertar com Deus o seu pecado e depois com a pessoa. Muito bom. Comentários, Marcos? Alguma coisa que você queira? Não? Bom, nós vamos estar trabalhando a partir do versículo 18. Eu só quero ler no versículo 17, que diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu, quando era recém-convertido e não dei risada, eu li errado isso aqui. Porque, em português, lógico, né, tem uma vírgula. Uhum. E eu não li a vírgula, eu não vi a vírgula. Então, eu li assim, ora, o mundo passa bem. O mundo passa bem, como a sua concupiscência, tal. Até o dia que eu percebi que tinha uma vírgula. Ora, o mundo passa, vírgula, bem como a sua concupiscência. Ou seja, tudo vai passar. Seus pecados. Os desejos da carne, etc. Sim. E faz aqui uma observação, no versículo 17, que aquele, porém, bem específico, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, quem faz a vontade de Deus, e é interessantíssimo que quando a gente olha lá em Romanos, capítulo 12, eu gostaria que vocês não precisam abrir, mas lá eu fico assim impressionado por pessoas que não conhecem a palavra, não examinam as escrituras, e aí ficam sem entender algumas coisas, né? Vontade de Deus, né? Como que eu posso realmente saber se eu estou ou não dentro da vontade de Deus? É óbvio que é você lendo a palavra. Em Romanos 12, ele começa dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha agora. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma. Esse copo tem água, e a água tomou a forma do copo.
né? Esse é o sentido. Não vos conformeis, não tome a forma, não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a única forma de eu mudar a minha mente é quando eu leio a palavra de Deus, que nós, como cristãos, e, vamos dizer assim, pessoas que entendem que essa palavra é literal, nós somos e cremos que realmente essa palavra é completa, inerrante, ela é perfeita, ela, vamos dizer assim, não tem nada que acrescer ou tirar, ou, vamos contextualizar com o mundo de hoje, pode parar. O padrão de Deus é o mesmo. O mundo está aí rodando, né, o sistema do mundo, né, que jaz no maligno. Mas essa palavra não, essa palavra ela é imutável, porque ela trata das nossas almas. Ela coloca o nosso mundo interior em ordem. Eu tenho um caso, não vou citar, de uma pessoa, de uma jovem casada que estava com seu mundo totalmente desestruturado. E através da palavra de Deus, ela realmente foi restaurando, e hoje os relacionamentos, tudo que ela estava passando de problema, estão agora segundo a vontade do Senhor. Então, quando a gente olha isso que fala, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, significa que para que você possa fazer a vontade de Deus e permanecer eternamente, você tem que nascer de novo. Se não nasceu de novo, você não tem como fazer a vontade do Senhor. Só quem tem o Espírito Santo é que pode realmente fazer a vontade do Senhor, negar a sua carne e andar segundo o padrão do Senhor. Fala. Tem uma história que fala do boi, né? Ele vai comendo capim, ele come o capim, engole, aí ele regurgita de novo, ele mastiga tudo de novo, engole. Uhum. Assim nós devemos fazer com a palavra de Deus. Isso, né? Meditar, né? Meditar diariamente, né? E aquilo, ficar meditando o dia todo, porque isso aí vai fazer parte dele, como o capim vai fazer parte do boi. Né? Então, vai sendo transformado. É muito interessante, achei muito interessante essa analogia. Muito bom. Então, hoje, nós estamos numa fase em que muitas igrejas hoje nem creem no arrebatamento. Nós sabemos e cremos que a palavra de Deus é literal, tá? Histórica e gramatical, e que nós temos condições de tirar o significado de cada texto e aplicar às nossas vidas. Sim. E aquilo que é simbólico, vamos dizer assim, né? Normalmente a própria palavra explica a palavra. Então, sim, não tem essa de dizer que nem o pessoal fala, Apocalipse eu não entendo, porque ali é muita coisa simbólica. Só que parece que as pessoas, até por medo, já vi gente dizendo, nem vou ler Apocalipse, que eu não vou entender nada. Mas quando você começa a estudar, você vai perceber que certas imagens que foram colocadas de animais, de prostituta, né? Depois se explica o que é, do que está se falando. Então, e tem gente hoje, dentro de igreja, que já acha que já está, vamos dizer, estamos na grande tribulação, olha que absurdo, né? O anticristo nem está aí, né? Outros falam que nós estamos no milênio, enfim, é umas coisas bobas, né? Uhum. Mas a palavra de Deus mostra que nós, como igreja, hoje estamos aguardando o toque da trombeta para sermos retirados, num piscar de olhos. E eu não sei o que eles fazem, esses que dizem que nós não seremos arrebatados, o que eles fazem, tanto com Tessalonicenses quanto com 1 Coríntios 15. Eu acho que eles rasgam, sim, não é possível, né? Pula a página, alguma coisa. Não. Nós estamos aguardando, e o Senhor, quando ele usou textos do passado de profetas, você percebe que ele faz uma aplicação literal. Muito bem. Então, por que eu estou falando isso?
Porque aqui no começo, versículo 18, ele vai estar falando sobre o anticristo e sobre o sistema do anticristo. São duas coisas distintas, tá bom? Então, o versículo 18 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, ou seja, para João, ele já está é, vendo o sistema satânico dominando, né? Naquela época já estava entrando agnosticismo, já estava entrando muitas heresias na igreja, no começo já, né? Então, filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, então, segundo a palavra de Deus, inclusive Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, fala a respeito do arrebatamento, e no segundo, quem quiser saber um pouco mais, entra lá em Raul Nogueira Canal, e na parte de escatologia, e vocês vão ver o estudo em cima de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e depois em Apocalipse, versículo a versículo. Mas ele fala de o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, ele está dando a entender que as coisas estão caminhando e rápida. Se ele achava isso naquela época, imagina em 2023 como é que está, não é? A pergunta que eu faço para vocês dois, porque eu sei que tem pessoas aí que levantam algumas coisas muito esquisitas. Esse anticristo que é mencionado aqui, ele é literal? Ele é um demônio? O que é isso? Me fale um pouquinho a respeito do anticristo. Bom, o que eu sei é que o anticristo é uma pessoa que vai ser levantada por Satanás, né? Para enganar muitos, né? E arrebatar muitos. E muitas pessoas vão acreditar que realmente que ele é Jesus, que ele é Cristo, que ele é que nem os judeus. Os judeus vão ver ele como o Mashiach, né? Que eles acreditam que vai vir, né? Então, o judeu que eu estava ouvindo, tem um rabino falar que o Mashiach deles tem que ter vários pré-requisitos, né? Para ser o Mashiach, né? E então esse cara, ele, pelo que eu lembro, ele vai ser um cara político, ele vai ter autoridade militar, de várias... A gente já está vendo o que isso está acontecendo. Ou seja, os judeus hoje estão aguardando, como sempre, um tipo Moisés. Um homem com autoridade que vem passar o facão nos falsos religiosos, tirar realmente Israel das garras desses que querem matá-lo, etc, etc. E eles vão aceitar tranquilos. Inclusive, o anticristo vai construir o templo que tanto eles almejam, não é? E eles vão estar. Isso tem um estudo que eu faço lá em 2ª Tessalonicenses, muito forte, que está lá em escatologia. Então, quem puder, dá um passeio lá, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, tá bom? Bem, então ele está falando de duas coisas. O anticristo, que vem no poder do diabo. O diabo, ele tomou o corpo de quantas pessoas? Quantas vezes ele próprio se manifestou e não demônios? 3 vezes. 3 vezes. Apenas. Quer dizer, 3 vezes, muito bem, perfeito. Primeira foi onde? foi lá na serpente. Na serpente. No Éden. Segundo? Judas. E terceiro? Jesus. E o terceiro vai ser anticristo. Então são 3 vezes. Normalmente as manifestações que nós vemos por aí são espíritos malignos, demoníacos, né? Mas ele vai vir com tudo. E vai existir um falso profeta lá em Israel que vai apontar para ele dizer que ele é o Messias. Eles estão com tanta ansiedade para voltar a fazer sacrifício, voltar a ter o templo, que eles vão fechar os olhos por algumas coisas que são importantíssimas. Por quê? Porque esse anticristo não vai ser descendente de Judá. É possível, não posso dogmatizar, que ele seja descendente de Dan. Por que eu falo isso? Quando vier o período da grande tribulação, na primeira parte, 3 anos e meio, 2 profetas vão estar pregando, ok? Vão ser mortos por ele.
mas vão ressuscitar e, bom, tem toda uma série de coisas que está lá discutido quando eu faço análise, né? Lá inclusive de Apocalipse. E a segunda parte vão ser levantados 144 mil israelitas, menos da tribo de Dan. Sim. Dan foi introdutor da idolatria, foi chamado, Feitiçaria. foi chamado Serpente. pelo pai dele de serpente, né? Então, ele é substituído por um dos filhos de José. Manassés. Então, entra Manassés, tá bom? Esses 144 mil vão estar pregando o evangelho do reino para todas as nações, até o momento em que o povo de Israel, já possivelmente cercado, conforme Zacarias 14, cercado pelas nações ímpias, Sim. né? E esse cerco não é o demônio, o diabo que levou lá, foi o próprio Senhor, né, que permitiu. E aí o Senhor vai entrar na história, ele é que vai acabar com eles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Isso também vai cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, que toda a terra seria evangelizada. Né? Então, seria pelo povo judeu. Esses 144 mil judeus. Mateus 24 Sim. vai estar se cumprindo que será pregado o evangelho do reino para todas as nações. Muito bem. Sim. Jesus volta no final, quando completa exatamente a última parte, 3 anos e meio. Então, o Senhor Jesus volta com os crentes do Velho Testamento, com os crentes que morreram dentro da grande tribulação e com a igreja. Sim. Não é? Todos com seus corpos transfigurados. E vão entrar pessoas com seus corpos normais que não aceitaram a marca da besta, conseguiram viver, sobreviveram, resistiram até o fim. Esses vão entrar no milênio e esses vão gerar filhos, cujo filho, com 100 anos, é que ele vai morrer. Ou seja, o mais novo, o mais novinho com 100 anos. Sim. Mas tudo isso é outra conversa. Sim. Mas tudo isso, pessoal, não estou inventando, não. Está tudo escrito na palavra. Muito bem. Então ele fala, filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, muitas pessoas, e nós vamos ver aqui, estavam dentro das igrejas evangélicas, e hoje continua acontecendo, mas isso aqui é na época de João, Sim. que não era do Senhor. Eram, o que eu brinco de zumbis. Né? Pessoas que a gente pensa que é vivo, mas está morto, né? Então ele fala, filhinho, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, um sistema diabólico que está se preparando, ou seja, está sendo feito toda uma montagem para a entrada do anticristo em todas as áreas, sistema econômico, todos, não é? E inclusive religioso, não é? Então, naquela época, João já falava, olha, já estamos aí, né? Inclusive, nessa época surgiram muitos falsos cristos e falsos profetas também. E aí o 19... Para enganar muitos, né? E o 19 diz assim, eles saíram do nosso meio. Sim. Eles quem? Esses que são anticristos, ou seja, que são contrários ao Senhor, no sistema, não é o anticristo, não, tá bem? Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Sim. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A palavra do Senhor nos ensina que dentro das igrejas, e nós estamos vendo nos dias de hoje, tem muitas pessoas que pregam outro evangelho. Um evangelho totalmente distorcido. Né? E não o significado verdadeiro. Tem, inclusive, a gente sabe de várias histórias de pessoas que são satanistas e acabam entrando dentro das igrejas evangélicas, se tornam muitas vezes líderes, acabam com a igreja, destroem, fomentam muito tipo de problema lá dentro, né? Lá em Atos, capítulo 20, quando Paulo está dando uma receita de bolo espiritual, ou seja, como que os presbíteros deveriam fazer, entre várias coisas que um dia nós vamos estar estudando
especificamente essa passagem que começa no versículo 17, que ele manda chamar os presbíteros da igreja lá de Éfeso, ele fala algo interessante. Olha só, versículo 28 diz assim, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus tem sangue, Graça? Não, como é que ele fala que comprou com seu próprio sangue? Me explica isso. Jesus se tornou homem. Ah, Jesus, né? Tá bom. Ele é Deus homem, né? Deus homem. Olha só o versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, ou seja, não só os que vão entrar, como ele falou, mas que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas o quê? Pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai. Será que as igrejas hoje estão vigiando? O que eu tenho visto de cultos é algo assim que eu posso falar, mas como é que pode ter seguidores, né? Assim, coisas que são praticadas. Sim, mas porque eles estão vendendo, né? Vendendo felicidade, vendendo dinheiro, né? Olha, invista aqui que você vai receber 1.000 e tal. Caixa econômica. Então ele fala, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, ou seja, puxar a orelha, né? Com lágrimas a cada um. Muito bem, então voltando para 1 João, aqui fala que esses haviam estado com eles, mas não eram deles, né? Então, ele fala que se teriam permanecido conosco, eles realmente seriam, mas como foram, isso mostrou bem claro quem eles eram, né? Versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo. O que seria isso, hein? E vós possuís unção que vem dos santos. O que nós podemos tirar aqui? Muitas pessoas, e vocês já devem ter ouvido falar isso algumas vezes, pensam que o sujeito pode ser crente sem ser santuário do Espírito Santo. Então, quando ele fala, ele afirma, ele não fala alguns de vocês, não. Ele afirma, vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento, discernimento. Então, na palavra de Deus, ela é muito clara. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós, hoje, temos uma facilidade muito grande, porque nós podemos atravessar fronteiras. Eu mesmo, hoje, eu estou capacitando jovens em Moçambique. Tem males que vêm pelos bens, né? No Covid, eu sempre fiz, todos os anos, a gente fazia projeto transcultural. 2019 eu ia para o México, pum! Não. Aí o que eu vou fazer? Como é que eu faço? E agora, né? Aí, conversando, eu fiz uma pergunta para o Marcos. Eu falei, Marcos, como é que é essa história aqui de Facebook? Como é que é? Aí ele me deu uma pequena instrução e eu fiz a primeira gravação, que é a primeira que está... Tem mais de 2.700 pessoas lá. Eu falei, poxa, isso é bom, né? E aí comecei. E ontem eu completei 400 lives lá no YouTube, né? Raul Nogueira Canal. 400. Hoje eu atravesso fronteiras. Ao vivo e também através de lives, através de podcast, não é? Que, graças a esse servo Caio, temos sido beneficiados por Deus aqui, não é? Então, o que está faltando para nós hoje atravessarmos fronteira? Nada. É só comprometimento. É só você dizer,
é prioridade, alcançar o mundo, né? Então, e você possui, né, a unção necessária para pregar a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, né? E ele fala, no versículo 21, olha só. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Então, ele só está dando uma reforçada naquilo que ele já conhece, já sabe. Sim. E quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Sim. Eu estava comentando e deu uma brincada. Há pessoas que, eu acho que nunca leram isso aqui, que imaginam que a pessoa pode ter o Espírito Santo ou não. Não, você é cristão, só que você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Como se possa existir um crente... O segundo batismo. Que não seja batizado. Então, ainda coloca batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós terminarmos 1 João, nós vamos entrar em alguns versículos, algumas passagens meio polêmicas, né? Mas, por exemplo, para refutar essa historinha de que você pode ser crente, mas ainda tem que ser batizado com o Espírito Santo, pessoas nunca leram Romanos, né? Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não está... será que tem gente que lê? Hein, Marcos? Será que... Como é que pode, né? Está tão claro. Olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha só. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fim. Ponto. Tem o Espírito? É do Senhor. Não tem o Espírito? Não é do Senhor. Tem a unção? Beleza. Não tem? Você ainda está morto espiritualmente. Então ele fala bem claro que vós possuís a unção que vem do santo. E ele fala: não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. O diabo é o pai da mentira, não é? E eu já tenho visto tantos pregadores falando abobrinha. Tantos homens que aparecem na televisão. E grupos aí grandes, com seguidores. Tem uma pessoa, tem um judeu, que eu acredito, eu ainda não peguei nenhuma pregação dele, assim, que ele tenha falado que ele é cabalista, né? Mas ele fala tanta bobagem com respeito ao Velho Testamento que eu quase caio de costa. É absurdo. Eu não vou citar, mas é absurdo. E tem seguidores, muitos seguidores. Isso que eu faço, que eu prego aqui, nós temos um punhadinho de gente. Punhadinho de gente. Tem pessoas que falam, não que eu seja o contrário, né? Fala de comida de cachorro, de roupinha de cachorro, ou qualquer outra coisa, né? Ginástica, qualquer coisa. O cara está com 120 mil, 1 milhão, né? Esse jeito dá uma dancinha, né? A palavra que é pregada segundo as Escrituras incomoda. Então, a quantidade de pessoas inscritas no meu canal, por exemplo, é pouquíssimo. Mas isso não importa para mim. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada e o espírito de mentira seja rechaçado. E aqueles que ouvem e creem e aplicam começam a ter vidas transformadas. Então, ele fala: quem é o mentiroso? Aliás, nós já lemos vários que falam sobre mentiroso, né? Aqui é outro. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é Cristo. Tem muitos grupos vamos ser religiosos, que afirmam que Jesus não é Deus. Ou é um Deus menor, ou é apenas um mestre, um filósofo, um anjo, um profeta, qualquer outra coisa. Mas a palavra diz que esse é mentiroso. Ele diz:
quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? É o Cristo. Ele está, naquela época, realmente confrontando os gnósticos. Por quê? Os gnósticos falavam que Jesus não era Deus. Porque como que um Deus santo iria estar criando um mundo em pecado? Ele não entendeu nada, né? E ainda se fazendo carne, sendo que a carne é podre, a carne é pecadora. Também não entendeu nada, não sabe que isso que nós somos em termos de pecado seria a junção de um homem e de uma mulher, porque isso é transmitido desde Adão e Eva depois da queda, né? No caso de Jesus, não. Jesus foi gerado no ventre de Maria, pelo próprio Deus. Não teve contato com o homem. Por um só homem entrou o pecado e todos morreram. No caso de Jesus, não. Então, esses negam. Dizia que Jesus não podia ter ressuscitado em corpo, que é isso, né? Então eles negam. Então, semelhantemente a esse grupo, muitos outros hoje colocam que Jesus é alguém que se reencarnou várias vezes até se tornar espírito de luz, sendo que ele é a luz, ele é a própria luz, né? Então, quem é o mentiroso, versículo 22, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, esse sistema que jaz no maligno está disseminando exatamente essa mentalidade que Jesus, ele pode ter sido um mestre, um bom homem, um profeta, alguém que se reencarnou até se tornar espírito de luz e qualquer outra coisa. Menos que ele é o Deus que criou todo o universo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha a afirmação: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. É a luz dos homens, é a luz que resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ele. Versículo 10 diz que o Verbo, que é Deus, Criador de todo o universo, e o Verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Aí vem o versículo que muda vidas. Mas o quê? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então somos criaturas antes, a saber os que creem no seu nome. Por que os que creem no nome do Verbo se tornam filhos? Porque o nome do Verbo, que é Yeshua, né? Salvação. O Yehová se tornou Yeshua. Eu estou falando Yehová, só que essa pronúncia, eu já falei que é totalmente errada, não dá para pronunciar, né? Mas é o tetagrama, né? Então, ele se fez carne. Ele entrou na história. Foi para a cruz. Recebe nele o pecado de toda. Só lê Isaías 53. Morreu a nossa morte, ressuscitou e quer dar de graça a vida. Então, aqui fala. O que Jesus veio também fazer na Terra, lá em 1 Coríntios 15, fala que ele veio reaver aquilo que Satanás recebeu de Adão. Tomado, né? E ele vai lançar sobre os pés de Deus do Pai. Né? Então, no versículo 23 diz assim, ele faz uma afirmação. Então, esses grupos hoje que diz que Jesus é um Deus menor, que se reencarnou, bom, tem aí alguns aí que pegam o evangelho vindo de anjos, né? Tem um aí, né? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Olha só que coisa. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O que você acha disso, Marcos? Essa afirmação. Isso está bem, vamos dizer assim, explícito, né? E assim, é uma coisa que acontece muito hoje, né? Principalmente na televisão, que sempre ficam negando o Filho, sempre ficam falando que Jesus não era Deus, e sempre, né? E principalmente agora que tem muitos rabinos que agora estão entrando na internet, principalmente no YouTube, toda hora eles ficam falando que Jesus não é Deus, que ele
na verdade, é uma coisa criada pela igreja. Então, assim, sempre eles ficam querendo desacreditar a palavra de Deus, né? Então a gente percebe como as pessoas realmente estão correndo risco, não é? É a mesma coisa que aconteceu no Éden, né? Jesus falou, não come, porque se você comer, você vê a serpente e falou, pode comer porque você será como Deus, conhecedor do bem Ofereceu, né? e do mal. Bem. Ele deu crédito à serpente. Bem, nós estamos terminando. Eu só quero fechar aqui, a partir do versículo 23, eu vou ler de novo. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Queridos, eu tive um encontro com Jesus há 44 anos. Próximo de janeiro eu vou para 45, né? Foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. Eu já tinha feito de tudo. Eu fiz Hatha Yoga, para preencher, né? Fazia artes marciais, fui ufologista, entrei na ala mais radical de uma religião aí que dominava o Brasil, desci até o fundo do poço para descobrir a diferença entre religião, que é horizontal, e relacionamento com Deus, um Deus vivo, né? Então ele fala, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E eu creio e tenho convicção e certeza que se eu morresse agora, eu estaria eternamente com o Senhor. Amém. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então tomem cuidado. O sistema do anticristo está preparando em todas as áreas, para que você possa ser enganado. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, é a afirmação no Espírito Santo, permanece em vós, ela não sai, o Espírito Santo entrou nunca mais. Mas se eu pecar, você pode ser disciplinado, perde a comunhão com o Senhor. Se você andou mil passos longe, com um só você volta se arrependendo. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, porque o Espírito Santo foi nos dado exatamente para isso, a respeito de todas as coisas, não é só sobre um detalhe, não é, do Espírito está para nos abrir a mente, né? E é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele como também ele vos ensinou. Nós encerramos aqui. Capítulo 13 é uma paulada, pessoal. Nossa. Se vocês tiverem curiosidade, leiam capítulo 3. Ele vai fazer uma distinção bem clara, né? Encerrando sinteticamente, o que você colocaria daquilo que falamos hoje? João é uma maneira muito clara que ele fala de Deus, né? Porque por isso ele foi o apóstolo que não foi morto, né? Ele ficou para escrever Apocalipse, 1 João, 2 João, 3 João, né? E nos fala, né, da vida eterna que é Cristo, não há salvação, né? Então, é maravilhoso, assim, a gente poder conhecer esse Deus. Eu sempre falo para as minhas discípulas, conhecendo Deus e a sua palavra, né? Porque sem isso, você vai ficar, todo vento de doutrina que passar, você vai atrás, né? E você não tem uma posição correta diante de Deus, porque Deus não vai nos ter como excusados, vamos dizer assim, de não conhecê-lo e a sua palavra. Amém. Porque essa palavra, ela está perto de ti, inclusive a palavra dele fala isso, né? Então, conheça, porque é maravilhoso. Amém. Cada dia que eu estudo essa palavra, eu vibro. É maravilhoso. Muito bom. Encerrando, Marcos. O que eu tiro disso é que, assim, naquela época, as pessoas, elas tinham acesso à informação mais restrita, né? Então, assim, havia pessoas que não viam Jesus da forma certa, que é aquele grupo lá, né, que você falou, agnóstico. E só que hoje tá pior, por quê?
A pessoa está na igreja, não conhece a palavra de Deus, aí ela tem acesso à rádio, televisão, amigos, etc. Então, o grupo de informação errada é muito maior do que naquela época. Com certeza. Então, a pessoa que não conhece a Bíblia e ela fica recebendo um monte de informação, ela fica perdida. Com certeza. Entendeu? E aí, para ela ser arrastada por um vento de doutrina errada e ela se esborrachar e ter problema é muito maior hoje. Okay. Então, hoje a gente tem que realmente deixar essas vozes e realmente estudar a Bíblia. Né? Amém. Amados, nós encerramos aqui, agradecemos a Deus por esse tempo que nós tivemos e que você possa ser despertado a estudar essa palavra para não ser enganado, porque o mundo está querendo realmente te levar para as trevas e das trevas para o inferno. Que Deus abençoe. Até a próxima.